Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, nós vamos pegar o Criciúma, o time de Bolasie, e o São Paulo ele precisa dessa vitória a qualquer custo para ir buscar a sua vaga de Libertadores. Mas nós não estamos falando só do jogo do São Paulo contra o Criciúma, e sim também de reformulação no tricolor para o ano que vem. Um assunto que já tem despertado bastante interesse e curiosidade, principalmente no que tange Oscar, o meia, o ex-São Paulo e ex-Inter e ex-Chelsea, que pode voltar para o São Paulo agora. Eu quero te atualizar de tudo. Além disso, nós temos também o William Gomes recebendo aí propostas para sair do São Paulo e gente cravando que ele sai ou não sai. Vem comigo então, vamos fazer esse vídeo aqui ser muito top. Ó, se você quiser deixar um likeinho aí, um like você me ajuda muito, hein? Então só vou deixar esse alerta, deixa um like que você me ajuda. E se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Compartilha também esse vídeo, vamos lá, dessa força aí. Valeu! Gente, vamos lá, é o seguinte, o São Paulo ele pega no sábado às 21 horas, jogo balada. Ele pega o Criciúma ele deu uma melhoradinha, né? Ele tem jogado bem no Campeonato Brasileiro, algumas vitórias. Ele é um time que tá saindo fora desse rebaixamento. Então tá deixando para Corinthians, para Vitória da Bahia, Atlético Paranaense, o Fluminense e o Criciúma, que eram dois postulantes, favoritaços ali a rebaixamento, eles estão saindo fora dessa zona do Z4, da zona da bagunça, como diria o saudoso Luxemburgo em vida ainda, né? Tá vivo, homem, graças a Deus. Então é o seguinte, o São Paulo, ele vai pegar um time que tá jogando bem. E nós, o São Paulo, oscilando muito. Se você pensar no São Paulo contra o Vasco, era quem jogou praticamente em casa, o mando era nosso, jogamos em Campinas, o São Paulo voou baixo. Duas mudanças, saíram Rafinha e Wellington Rato para as entradas de Eric e William Gomes, e o São Paulo ficou deveras veloz, muito rápido mesmo. E o São Paulo ganhou de 3-0 do Vasco. Só que o jogo contra o Cuiabá foi um Deus nos acuda. Então qual São Paulo que vai encarar o Criciúma? É aquele que voou contra o Vasco ou aquele que sucumbiu? Aquele que pedalou e nadou na areia movediça contra contra qual que eu falei agora aqui mesmo? Deu branco já. Contra o Cuiabá. Então assim, o São Paulo ele vai agora jogar, e se o Zubeldia mantiver as trocas, as mudanças, principalmente no corredor da direita, onde lateral direita e ponta foram modificados, o São Paulo fica top. Só que tem mais um nome que tem despertado bastante interesse e curiosidade da nação tricolor, que é o Marcos Antônio. Na visão de muitos, ele muda o São Paulo também. Aí não é uma questão de preferência entre Bobadilla ou Marcos Antônio, quem está melhor. É uma questão de função tática. É uma questão do que o cara pode entregar em campo. E aí eu vejo o Bobadilla e ele me parece um cara um pouco mais lento, né, do que o Marcos Antônio. Um cara que não dá o mesmo dinamismo em campo, porém é um cara que chuta melhor. É engraçado isso. O São Paulo, na ausência do meia, tendo o Luciano como esse meia, assim, eu fico perplexo até hoje de termos o Luciano como meia no São Paulo. Mas se você pensar que o meia do São Paulo não cria, ele é um atacante que não cria, e ele joga na meia atrapalhando caras como Bobadilla e Lucas Moura, o Bobadilla é importante chegar nesse elemento surpresa, como um segundo volante que praticamente pisa na área adversária e chega chutando. Ele fez gol importante pelo São Paulo, por exemplo, na Libertadores. Ele é um cara que tem um aproveitamento muito bom de chute. Pode lembrar, ele fez gol quando começou a jogar no São Paulo, foi deslocado para a lateral direita, voltou, fez outro gol, fez gol na Libertadores, chutou 2 ou 3 no travessão, lá em cima, na trave de cima, chutando de fora da área. Então ele é um cara que supre a ausência do meia, que nós não temos. Só que o dinamismo que o Alisson empregava nas partidas, aquela entrega de muita velocidade na transição, pegou a bola do pé da Arboleda rapidinho, a bola tá na frente, fazendo com o corpo levinho, virando rápido, coisa que o Luiz Gustavo também tem deixado a desejar, até pelo perfilzão físico do Luiz Gustavo, né? Acho que o Marcos Antônio bate na cintura do Luiz Gustavo, a altura, a diferença. Então, claro que um cara igual o Alisson e o Marcos Antônio viram o corpo muito rápido e conseguem sair com um pouco mais de dinamismo para a bola chegar no ataque. E aí o Marcos Antônio, ele é o que mais se parece com o Alisson, que acho que é uma coisa quase que unânime, né? Que o Alisson hoje ele deve ser titular do São Paulo. Eu não sei se é unânime, mas quase unânime entre os São Paulinos. O Alisson, então, ficando na recuperação ainda, Marcos Antônio sendo um substituto ideal
pro Alisson, pelo menos por enquanto. E o Zubeldia, ele não dá sinais de que ele vai fazer tantas mudanças. Se você pensar no lateral esquerdo, o Jamal Lewis deve jogar. Pode ter um Michel Araújo? Dificilmente, ele não tá, ele sumiu. Ele tá machucado, ele sumiu, ele volta, ele não tá. Não tem Michel Araújo mais. E o Wellington, ele está suspenso. Então meio que acaba a discussão. Vai ser Jamal Lewis ou nem o Patrick Lanza, problema na clavícula lá, que ele quebrou a clavícula, nem o Patrick Lanza está disponível. Então o que que tem pra jogar na lateral esquerda? Nestor, Lisieiro improvisados ou lateral contratado? Então vai ser Jamal Lewis, o lateral esquerdo do São Paulo, é indiscutível. Na direita, eu já não confio mais que vai jogar lá o Eric e o Igor Vinícius. É muito provável que o Zubeldia faça uma troca só. Ou o Rafinha volte pro time no lugar do Igor Vinícius, ou o Rato volte pro time no lugar do Eric. Eu não acho que ele vai pegar os dois caras que foram dois dos melhores do último jogo na vitória, tirar os dois e colocar os dois reservas que são os veteranos, os mais pesados, Rafinha e Rato. Mas um deles eu acho que o Zubeldia volta. E aí fica a dúvida pro Marcos Antônio. O Criciúma, como eu falei, ele tem um cara igual o Bolasie, que tem sido um dos destaques do campeonato. O Criciúma não está bem das pernas, começou o campeonato com Arthur Kaique, Éder, lembra do Éder, do São Paulo? Éder jogando no ataque. E aí o Criciúma era uma vergonha. Agora o Criciúma com o Bolasie, ele não é mais um vexame. Deve, inclusive, permanecer na Série A, então é um jogo que o São Paulo tem que se preocupar demais, tá? Gente, vamos para o mercadinho da bola agora? Vamos aí, vem comigo então. Olha só, o William Gomes, o grande fenômeno da equipe de base do São Paulo, ele é o melhor da equipe de base hoje, né? Um dos mais preparados de todos. Pode ser que um dia o Henrique Carmo seja melhor que ele, tá? Pode ter todo mundo. Mas o William Gomes hoje é o que mais briga a posição de titular com caras como Ferreirinha, Eric, Wellington Rato, são os caras principais do São Paulo. E o William Gomes, ele tem se destacado, principalmente diante da torcida do São Paulo. O Zubeldia não parece gostar muito. Ele meio que colocou a revelia, né? Sem a vontade dele, ele colocou o William Gomes para jogar, inclusive na Libertadores, depois da eliminação da Copa do Brasil, e aí o William Gomes entrou, meio que deu conta do recado, não jogou tão brilhantemente bem algumas partidas, mas quando ele jogava ele era o melhor em campo. Nem se o William Gomes não jogou nada, Caleri menos, o Lucas Moura naquelas oportunidades menos. O William Gomes ele foi sempre um dos destaques, e aí ele pagou o pato ali pro Luciano voltar pro time contra o Botafogo e nunca mais apareceu, tanto que hoje um dos prediletos a entrar no segundo tempo pro Zubeldia é o Eric, que tá em vias de ganhar a posição do Wellington Rato. E o William Gomes, ele perde essa corrida e é escanteado. Só que a Europa tá de olho. A Europa inteira está de olho no William Gomes e os caras vieram para levar. Inúmeras propostas ou sondagens é o que tem chegado lá nos corredores do Morumbi. E o Júlio Casares, ele fala que realmente a venda vai ser boa, mas que por enquanto o São Paulo deseja segurar o William Gomes para a janela. Se você me perguntar se ele vai embora agora no fim do ano, eu não sei te dizer. O que eu sei dizer é que a Europa costuma mesmo montar equipes fortes, as equipes principais do futebol, em tese, olha aqui as aspas, em tese mais organizada do que o nosso aqui, tem alguns 10 times que são muito organizados, os principais da Champions. De resto, não é tanta organização assim, né? Eu vi um time inglês recentemente pagar multa rescisória de centroavante Juan da base do São Paulo. Eles pagaram uma graninha para levar o Juan às pressas. Então, qual que é a organização que nós podemos identificar? Eu vi o David Neres sair do Benfica e ir lá pro Napoli da Itália e o Benfica optou por renovar com o Di Maria com 36 para 37 anos. Então, a organização fica por conta aí da imprensa, de quem gosta de puxar o saco de europeu. Agora, o William Gomes ele pode não ir agora para fora porque os times eles montam os seus principais plantéis no meio do ano. A temporada deles é diferente da nossa. A nossa começa no começo do ano e acaba no fim. A deles começa no meio do ano e acaba no outro ano. Eles têm temporada tipo 24, 25. A nossa é temporada 24, depois temporada 25. A deles é dividida. Então o William Gomes pode ficar ainda. O São Paulo, ele não vai recusar propostas fortes no William Gomes. Falar, não, esse aqui eu não vendo por nada. O São Paulo tem o plano sim de vender, não só o William Gomes, como alguns caras da base, para poder fazer esse processo de reconstrução da dívida, que é um dos planos do Tricolor, do Júlio Casares, desse FIDIC, que o São Paulo, em vez de pegar o dinheiro com os bancos agora, vai no fundo de investimento, o fundo banca a gente e nós devolvemos o dinheiro para o fundo
de uma maneira muito mais saudável, de uma maneira muito mais tranquila. Então, sim, aparecendo proposta pro William Gomes melhor que a do Beraldo, o São Paulo dificilmente vai segurar, tá? E já está acontecendo, hein? Pode se preparar que vão vir pesado buscar o William Gomes. E agora eu quero falar com vocês do Oscar, porque deu o que falar também o Oscar, hein? Peraí, o cafezão de manhã. Inclusive, hoje eu tô gravando mais cedo aqui, então o cafezão é necessário. O Oscar... assim como quando eu falo do Tite no São Paulo, Felipão, ele gera uma discussão danada, porque muitos torcedores do São Paulo querem ver o Oscar no time e outros torcedores não querem de jeito nenhum ver o Oscar. Primeiro, porque ele ganha muito. Segundo, pela maneira que ele saiu do São Paulo. Terceiro, porque ele já não tem mais 25 anos, ele tá acima dos 30. Então, muitos fatores envolvem o nome do Oscar, né? É claro que quando você pensa assim no nome ideal, o nome ideal é um cara mais jovem, lógico. Só que o Oscar, ele tem uma qualidade daquelas de bater de frente com o Messi na Europa, quando jogaram contra. É claro que o Messi é muito melhor, mas o Oscar não era coadjuvante. Nunca foi coadjuvante no Chelsea, por exemplo. Ele sempre foi um cara que se destacou demais. Eu lembro de uma dupla de Oscar e William, o ex-Corinthians, que os caras jogavam na Champions League lá, jogando de igual para igual contra qualquer um. E o Oscar é esse nível de jogador. Um dos caras mais ricos do mundo no futebol, jogando pela China. Ele já abre as portas para voltar para o São Paulo e o São Paulo abre as portas para a volta do Oscar. O São Paulo vai contratar medalhão sim, tá? Ah, Juba, mas o São Paulo vai economizar. Vai economizar pros caras da reserva. Mas o São Paulo, ele identificou que ele precisa ter um meia. O Luciano ficando na meia do São Paulo, chegando o Lucas, ganhando a Copa do Brasil, você meio que tapa o sol com a peneira e fala, no que vem eu resolvo essa questão do meia. Só que o São Paulo tem anos e anos e anos que não tem um meia de qualidade. O Zubeldia não é o Dorival, que chegou lá e ganhou um título puxando o Jack Sparrow pelo cabelo das costas, sabe? Arrancou um título com a unha do solo sagrado da Copa do Brasil e o Zubeldia não conseguiu. Então falar que o Zubeldia vai conseguir segurar o Luciano de meia, o Rafinha de lateral e ainda assim buscar um título é muito difícil. Então a diretoria do São Paulo, lá com o Rui Costa, que é um cara que gosta de compras, ele sai às compras, né? Ele sabe da necessidade de um meia. E o Oscar, ele é um prato cheio pra voltar pro São Paulo. Ele não tem o perfilzão de Lucas Moura e Rames Rodrigues, aquele cara de Europa, aquele cara que vai chegar movimentando o departamento de marketing, aquele cara que vai chegar fazendo barulho e atrair patrocinadores novos, ou no mínimo, uma atenção exacerbada para os holofotes do tricolor. Claro que vai. Então o Oscar, que abriu as portas, declarou publicamente que gostaria de voltar um dia, o São Paulo em contrapartida tem feito, em contrapartida não, seguindo o curso das águas aí tem feito a mesma coisa. E é muito provável que o São Paulo feche com o Oscar no próximo mês já, hein? Já tá acabando a trajetória dele na China e ele vai aceitar um salário dentro da realidade do futebol brasileiro. Pode colocar aí na casa de 1 milhão até 1,5 milhão, é o que ele vai receber vindo pro tricolor. Você, São Paulino de coração que olha nos meus olhos agora, é a favor do Oscar no São Paulo ou não? Fale comigo aí! O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto! Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!